Então, vamos falar sobre a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo ao eco transesofágico. Então, os principais cortes que nós temos para avaliar a função global e regional do ventrículo esquerdo são esses aqui. Nós vamos para o esôfago médio, tá? E nós, no esôfago médio, vamos pegar a 0 grau, onde a gente pega o 4 câmaras e é onde a gente avalia a função ventricular esquerda ali. E nós vamos depois, entre 30 e 60 graus, podemos rodar para fazer um corte de transição e avaliar as paredes, mas o corte de 90 graus é melhor porque ele equivale ao apical 2 câmaras, né? E depois para 130, entre 130 e 150 graus no esôfago médio, que é o verdadeiro longitudinal e equivale ao apical longitudinal ou o 3 câmaras. Então, quando eu tenho esses cortes, então vamos falar um pouquinho sobre eles. No esôfago médio. No esôfago médio, então, 4 câmaras a 0 grau, eu vou avaliar o quê? Eu tô com os átrios bem encostado no transdutor, então tá acima, e os ventrículos abaixo. Então, do ventrículo esquerdo, eu vou ter próximo à válvula mitral as porções basais, entre a ponta e as porções basais eu tenho a porção média, e na ponta, aqui nessa região, eu tenho a porção apical do ventrículo esquerdo. Bom, quem que eu tenho no 4 câmaras do transesofágico? Com a válvula aórtica fechada, obviamente. Eu tenho a parede lateral, ou tida como anterolateral, e o septo, que é esse septo aqui, que está entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, é o septo posterior ou septo inferior. Aí, quando eu rodo 90 graus no esôfago médio, eu vou estar tendo que ver o apêndice atrial esquerdo, ali eu tenho o verdadeiro 2 câmaras, e eu vou ter o quê? Junto ao apêndice atrial esquerdo, eu tenho a parede anterior, o que se correlaciona com o apêndice, e a contralateral é a parede inferior. Da mesma forma, vai ser segmentada entre as porções basais, que estão próximas à válvula mitral, as porções apicais, que estão na ponta do VE, e no intermeio eu vou ter as porções médias. Quando eu rodo um pouquinho mais, entre 120 e 150 graus, eu terei o quê? Vou ter o verdadeiro longitudinal, que é o apical 3 câmaras no esôfago médio. E aí eu vou estar com a válvula aórtica e a aorta saindo aqui, à direita, e a parede que se relaciona com esta válvula aórtica é o septo anterior, ou anteroseptal. E a parede contralateral é a parede inferolateral, antiga parede posterior. Tá? Da mesma forma, eu vou separar as porções basais, é o que está próximo à válvula aórtica na parede anteroseptal e a que está próxima à válvula mitral na parede inferolateral. Vou ter as porções médias e as porções apicais. Então, isso quando eu estou no esôfago médio. E quando eu estou dentro de um contexto de cirurgia cardíaca, principalmente no centro cirúrgico, a gente usa muito transgástrico. No laboratório de ecocardiografia, a gente já usa muito pouco o transgástrico, só quando realmente necessário. Mas no contexto da cirurgia cardíaca, o corte transgástrico do VE é muito utilizado para avaliar volemia e função predominantemente. Então, vamos para o transgástrico, afundamos um pouco mais o transdutor, cerca de 5 centímetros, e anterofletimos, né? Porque eu tenho que olhar de baixo para cima. O coração está aqui e eu estou lá no estômago, então eu tenho que olhar para cima. Então eu tenho que fazer uma antiflexão. Aí nessa antiflexão, se eu tiver a 0 grau, eu vou ver o quê? O transverso do VE a nível de músculo papilar. E esse é o principal corte que a gente observa para avaliar função ventricular. Eu posso rodar depois, ir para 90 graus, mas aí no 90 graus o objetivo predominantemente é ver músculos papilares e cordas tendíneas. Esse para análise de função a gente pouco usa, tá? E quando eu vou para o apical, para o longitudinal lá embaixo, né, o transgástrico, abrindo a válvula aórtica a 120 graus, é quando eu quero alinhar e pegar fazer a análise Doppler ali do fluxo aórtico. Então, no transgástrico, que realmente a gente usa para análise funcional do VE é o transverso do VE a 0 grau. E o que eu vou ter aqui? Então, eu tenho as porções médias, né? Eu não tenho nem as basais e nem as apicais, eu tenho as porções médias. Nessas porções médias, eu só tenho que lembrar que está invertido. Eu vou ter a parede anterior lá embaixo e a inferior aqui em cima. Então, junto ao ventrículo direito, eu tenho a região septal. Então, aqui eu tenho a porção anteroseptal. E depois eu tenho o septo inferior, porção média do septo inferior. Em cima, na parte superior, eu tenho a parede inferior. Embaixo eu vou ter a parede anterior e do lado eu vou ter a anterolateral e a inferolateral, tá?
Quais são as irrigações? A irrigação da coronária direita é predominantemente para a porção basal do septo inferior e para a parede inferior. Da circunflexa, geralmente ela pega a lateral, a anterolateral e a inferolateral, a depender da dominância, se é da direita ou se é da circunflexa. E a descendente anterior, ela vai pegar toda a parede anterior, septo anterior, né, o anteroseptal e a ponta do VE. Quando eu vou fazer uma análise da função global do ventrículo esquerdo pelo transesofágico, é porque realmente é o paciente crítico, é o paciente da UTI, é o paciente do centro cirúrgico, né? Ou então ele tem uma janela muito ruim transtorácica que eu precisei fazer essa avaliação pelo eco transesofágico. Caso contrário, o eco transtorácico já supre essa necessidade da avaliação funcional. Então, o que eu tenho que considerar no eco transesofágico? A função sistólica, ela indica performance miocárdica e é dependente da pré-carga e da pós-carga ventricular. Ela define a fase de ejeção ventricular, que comumente é expressa pelo débito cardíaco, fração de ejeção ou encurtamento fracional. E esses índices, eles são sensíveis a mudanças de carga, por isso que eles são parâmetros também interessantes em se avaliar no paciente crítico. E o débito cardíaco é um parâmetro que nós utilizamos muito no paciente que está sob terapia intensiva, quando eu faço ajuste terapêutico, quero avaliar antes e depois da nova medicação, se eu trabalhei com volume, se eu trabalhei com diurético, se eu trabalhei com amina vasoativa, com vasodilatador, então eu quero avaliar o débito cardíaco e o volume sistólico, e isso pode ser feito, porque o débito cardíaco é o volume sistólico, ou stroke volume, vezes a frequência cardíaca. Então, e o stroke volume, ou volume sistólico, é definido como a diferença entre o volume diastólico e o volume sistólico final do ventrículo esquerdo. A fração de ejeção é a fração ejetada em cada batimento cardíaco, não esqueçam. É a fração que o ventrículo esquerdo ejeta em cada batimento. Então, ela é medida como o volume diastólico final menos o volume sistólico final, dividido pelo volume diastólico final, multiplicado por 100, para dar em percentual. E a área fracional, aí eu trabalho com áreas. É a área obtida entre o final da diástole e o final da sístole. É a FAC, também dada em percentual, que é a área diastólica do VE, menos a área sistólica do VE, dividido pela área diastólica do VE, multiplicado por 100 também para dar em percentual. E a FAC é muito utilizada, sim, no contexto do centro cirúrgico pelo corte transgástrico do VE. Então, nós precisamos, dentro dessa análise funcional, avaliar a função global, de forma qualitativa, visual e também quantitativa por essas fórmulas, principalmente pela área fracional e pelo método de Simpson. Área fracional no transgástrico do VE, método de Simpson no esôfago médio, com os cortes apicais 4 e 2 câmaras. Fazemos análise segmentar, que é importante, muitas vezes no contexto de cirurgia cardíaca, se fez uma troca valvar aórtica, comprometeu ali algum dos vasos quando colocou a prótese, às vezes oclui a coronária direita, tudo, então você tem que fazer muito bem essa análise segmentar, ou então se o paciente teve algum também infarto perioperatório, e análise dos volumes sistólico e débito cardíaco. Aqui eu quero mostrar para vocês a análise qualitativa, função ventricular ao eco transesofágico por uma análise qualitativa da função global ao corte transgástrico. Então a gente percebe aqui o primeiro quadro mostrando o ventrículo esquerdo taquicárdico, mas contraindo muito bem, tá? E os outros já com uma redução na função, né? Aqui à direita, o quadro da direita já mostra uma redução na função, eu estou a nível de válvula mitral, mas está reduzida um pouco a função ventricular. Aqui embaixo, à esquerda, também está um pouco reduzida essa função ventricular por uma hipocinesia difusa. E aqui o último, inferior à direita, a gente percebe um VE bem dilatado e já uma disfunção importante, né, por uma hipodifusa, mas que ele não contrai quase nada. Uma hipodifusa pelo corte transverso transgástrico, porque eu não consigo ver ponta do VE, não consigo ver outros segmentos. Uma hipodifusa nessas porções médias. Então aqui a gente consegue fazer essa avaliação qualitativa. Ainda na avaliação qualitativa, eu tenho aqui uma função agora pelo apical, o apical do VE 4 câmaras e 2 câmaras. Então aqui a gente percebe um comprometimento aqui dessa região mais septoapical e ponta do VE, tanto no apical 4 câmaras, quanto aqui no apical longitudinal,
a gente está percebendo aqui a região anteroseptal comprometida também. E por que foi comprometida? Porque aqui foi uma cirurgia de aneurismectomia com colocação de PET de pericárdio, tem essa refringência adicional e tem o comprometimento da função. Então, na análise qualitativa, eu posso fazer essas análises diretas, né? Uma análise subjetiva. E agora eu vou para os parâmetros quantitativos pelo eco transesofágico, predominantemente área fracional e função por Simpson. Então, a área fracional é o índice de performance sistólica obtido ao corte transversal do VE pelo eco transesofágico. Então, eu vou no transgástrico, percebo ali a nível de músculos papilares a diástole máxima e a sístole máxima. E ela se relaciona com a variação do débito cardíaco e é superior à capilar pulmonar na predição da pré-carga. Então, como que é a área fracional? É a área diastólica menos a sistólica dividida pelo diastólica. E o normal é maior que 35%, tá bem? E o Simpson? O Simpson a gente vai aqui no apical, 4 câmaras na diástole máxima, vamos de válvula mitral a válvula mitral e depois na sístole máxima e depois no 2 câmaras. E a fração de ejeção por Simpson? A mesma coisa. Eu vou fazer como que deu a média do 4 câmaras com 2 câmaras na diástole, a média do 4 câmaras com 2 câmaras na sístole e vou avaliar aqui quanto que deu esses volumes e onde que nós consideramos normal atualmente. Normal é quando a fração de ejeção para homem é maior que 52% por Simpson e maior que 54% para mulheres pelo método de Simpson. Quando eu considero hoje disfunção importante do VE? Quando eu tenho uma fração de ejeção menor do que 30% pelo método de Simpson. E quando eu considero disfunção do VE pela área fracional? A área fracional quantifica de uma forma mais binária. Tem disfunção ou não tem disfunção. Então, pela área fracional, quando ela é menor do que 35%, tem disfunção do VE. Tá? E o Simpson já quantifica de uma forma um pouco mais estratificada. E por fim, podemos fazer análise de volume sistólico e débito cardíaco. Como que eu faço isso pelo transesofágico? Bom, no esôfago médio, no apical longitudinal, verdadeiro longitudinal a mais ou menos 120 a 150 graus, eu tenho que medir a via de saída do VE na região justanelar, bem próximo ao anel valvar aórtico, é o melhor ponto para eu medir, na mesosístole, com a válvula aórtica aberta. Então ali eu meço o anel valvar. E aí depois eu tenho que ir lá para o corte transgástrico, mais ou menos a 120 graus, para eu pegar o alinhamento com a via de saída do VE, ou o transgástrico profundo a 0 graus. Aí eu tenho que ali colocar o Doppler pulsado próximo à válvula aórtica, mais ou menos 2 milímetros da válvula aórtica, na via de saída do VE e pegar o fluxo de via de saída do VE. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa medida do diâmetro da via de saída, o diâmetro ao quadrado vezes uma constante que é 0,785, tá? Me dá a área seccional ali dessa região da via de saída do VE, vezes a integral do fluxo na via de saída do VE que eu peguei pelo Doppler pulsado lá no transgástrico, me dá ali o volume sistólico. O volume sistólico vezes a frequência cardíaca me dá o débito cardíaco. E ele mantém uma correlação muito boa com o método de Fick, com o método que nós obtínhamos pelos parâmetros do catéter na artéria pulmonar. E, por fim, eu vou, além de ter obtido análise de débito cardíaco, volume sistólico e análise da função global do VE, seja qualitativa, seja quantitativa, eu tenho que ter um olhar para análise segmentar. Se eu tenho hipocinesia, né, naqueles segmentos que eu falei para vocês, né, a gente já sabe quais são os segmentos das porções basais, média e apicais de cada parede. E aí eu tenho que olhar o tipo de contratilidade, se está normal, se está com redução do encurtamento na sístole, chamado de hipocinesia, se está com ausência de encurtamento sistólico, a acinesia, ou se está fazendo um movimento paradoxal na sístole, chamado de discinesia, tá? Hipercinesia é quando eu estou geralmente com uma frequência cardíaca elevada e o coração praticamente fechando, né, contraindo exacerbadamente. Então, esses segmentos, aqui a gente pode observar quais são os vasos
que irrigam cada um desses segmentos e como que a gente pode numerar esses segmentos, mas isso no eco transesofágico a gente pouco usa. Essa correlação com a nomenclatura e com a numeração, ela foi uma nomenclatura utilizada para uniformizar o ecocardiograma com ressonância, com cintilografia, para a gente estar falando dos mesmos segmentos e das mesmas paredes, principalmente a título de publicações e pesquisas. Mas aqui são os 17 segmentos. Hoje a classificação do VE é predominantemente utilizada pelos 17 segmentos, aonde o 17º segmento, que é bem o ápex, somente o ápex do VE, ele foi incorporado nessa análise. Então aqui a gente tem uma alteração segmentar por um infarto envolvendo a região septal, septo médio apical e a ponta do VE, onde a gente percebe um trombo, inclusive, aderido aqui nessa região apical do VE. Então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de eco transesofágico e avaliação funcional do ventrículo esquerdo. Obrigada.